E vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Sara, se você pensa que eu esqueci de você, eu esqueci. Mas eu tenho alguém que me lembrou. Oh, glória a Deus. Vamos orar, vamos ler a palavra. Profeta Jeremias, no capítulo 17. Eu ia ler do versículo 8, mas eu quero ler o 7 também. Olha o que está escrito, a palavra de Deus. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, e que não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estão verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Olha isso, irmãos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Pai, essa é a tua palavra. Querido Espírito Santo, aqui está a tua palavra que foi lida. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. E nesse momento, nós vamos ter o prazer. Aonde está a Sara? Estou vendo ela. Sara, por favor, nós vamos ter o prazer de receber aqui a Sara. Para nós é a Sarinha, né, irmãos? Mas ela não é mais Sarinha, ela é Sara. Ela tinha tudo para ser uma patricinha de Beverly Hills, mas ela não é. Ela é uma menina de verdade, ela tem sentimentos e emoções, e ela está num campo missionário, e ela vai falar conosco. Amém? Deus abençoe você. Tá ligado? Tá. Paz, igreja, tudo bom? Boa noite. Eu vim aqui para contar um pouco para vocês, né, como foi e como tem sido, como vai ser esse próximo ano. Ano passado, em agosto, eu vim aqui me despedir da igreja, fiquei até dezembro em Balneário Camboriú, fui treinada para o campo missionário. 4 meses eu tive algumas aulas, li leituras obrigatórias e convivi com outros 9 missionários que se formaram e foram para outras localidades. Eu vou para o Pantanal, né, para a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Tem um casal que se formou comigo, que foi para a Amazônia, uma menina que vai para a Europa, vai ficar entre Portugal e Espanha, e o resto da turma vai com a gente para o Pantanal, né? Lá no Pantanal, a gente mora na cidade de Corumbá, todos os missionários moram numa casa juntos, e só que os nossos trabalhos são no assentamento São Gabriel, que é um sítio assim, bem grande, que é uma terra bem grande, que foram divididos em sítios para famílias. Esses terrenos foram dados pelo governo para as famílias, e hoje elas moram, são sítios de 4 alqueires, e lá é um lugar onde o evangelho nunca chegou, onde as pessoas nunca conheceram, não tem nenhuma igreja, as pessoas não conheceram a Jesus. Então, nós temos o privilégio de sermos os primeiros a apresentar o evangelho para essas pessoas. Isso é muito gratificante. São casas com famílias, né? Tem de idosos a crianças, e lá o nosso trabalho é esse, é plantar igreja, e durante a semana a gente visita as famílias, as casas, as novas famílias e as famílias que já estão na igreja, e de final de semana a gente tem culto de criança, culto de adolescente, assim como na nossa igreja, e de domingo tem o culto da família. Nesse ano a gente tem como um projeto, né, expandir os trabalhos lá na missão. Então, uma parte da equipe vai ficar na cidade de Corumbá e outra parte no assentamento. O assentamento é uns 50 minutos de distância, então a gente vai e volta todos os dias. Mas a gente vê a necessidade de também pregar o evangelho na cidade de Corumbá. Então, é isso que a gente pretende com essa ampliação da equipe. Mais 4 pessoas vão para lá esse ano, e é isso que a gente pretende. Também temos uma aldeia indígena lá perto, que a gente pretende alcançar. A gente sabe que tem um missionário só nessa aldeia, e o missionário sempre pede ajuda para a organização que a gente faz parte, né? Ele manda mensagem e fala: preciso de ajuda, porque é um missionário para uma aldeia inteira. E daí um casal que está com a gente vai para lá também, e é uma cidade na divisa da Bolívia, uns 15 minutinhos da Bolívia. Então a gente pretende também atingir a Bolívia, está indo toda semana, todo mês. A gente ainda vai estruturar tudo isso.
E na cidade de Corumbá, aliás, ontem, sábado, a gente começou com um projeto, os missionários que já estão lá trabalhando, começaram com um projeto com as crianças de contação de história, de brincadeiras. Então, foi uma tarde para as crianças lá na cidade. Foi a primeira vez e eu acredito que vai continuar. Nos domingos à tarde, a gente tem um café para os vizinhos, porque a nossa estratégia lá, né, é atingir primeiro a vizinhança e depois ir expandindo. Então, a gente faz visitas nas casas dos vizinhos, daí nos domingos eles vão até a base, tem um café, uma mensagem, uma palavra, um culto, e agora expandimos um pouco mais com as crianças no sábado, e a nossa desejo é cada vez mais expandir esse trabalho com a cidade, que é uma cidade que precisa muito do evangelho. É uma das últimas cidades do Brasil, bem antiga, então eles têm um entendimento de que eles são um povo esquecido, né? Eles podem até ser esquecidos pelos governantes, pelas autoridades, pelas pessoas, mas nós sabemos que eles não são um povo esquecido por Deus, né? E glória a Deus que o Senhor levantou pessoas para estar lá, para lembrá-los disso, que eles são amados por Deus. E o que mais que eu posso falar para vocês? E um pedido de oração, né, que eu queria compartilhar com a igreja é que lá a gente, no assentamento São Gabriel especificamente, como esses terrenos eles são dados pelo governo, não existe como comprar os terrenos. Então a gente tem que receber, a gente espera receber o terreno pelo governo. A gente está correndo atrás das autoridades, do INCRA e tudo mais, para que a gente consiga um governo nosso, né, um terreno nosso, para que a gente consiga construir uma igreja estruturada, para que a gente consiga construir salas. A gente tem também pensamento de fazer salas para as crianças, para os adolescentes, fazer cursos para os mais velhos, curso de pão, de artesanato. A gente tem muitas ideias, mas a gente precisa desse terreno, porque hoje a gente tem uma igreja, é uma igreja assim, que ela só tem teto e chão, não tem parede. Tem aquela música que tem parede, a nossa não tem parede. E porque é uma igreja precária, o terreno não é nosso. Então, a gente precisa desse terreno e só o Senhor, né? Só o Senhor pode fazer com que o governo libere. E é isso, o sábado que vem eu estarei indo para lá, então eu conto com a oração da igreja para esse projeto, né, para que a igreja ela consiga ser construída num terreno nosso e para que vocês continuem orando. Eu sei que muitos oram por mim, pelos missionários, pela missão de Deus, né? Então eu agradeço muito. E é isso, eu acho, né, pastora? Amém? Fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bonito. Então, eu queria contar algo para vocês. Durante muitos anos, eu já falei isso aqui, vou pegar um gancho seu, Sara. Que bonito que é, né, irmãos? A Vera e o Val, o Val é diácono aqui da nossa igreja. Cadê o pai dela? Tá ali, está trabalhando aqui. O Val é diácono, a Vera era uma das nossas líderes da intercessão. E eles criaram uma menina com toda a pompa, né? Para ser uma mimadinha, para ser uma filhinha de papai. Mas Deus escolheu outras coisas para ela. Escolheu que ela amasse as pessoas que estão distantes, que cuide das pessoas. E a hora que a Sara estava falando, me veio à memória algo muito, muito pequeno, que na minha infância, aqui na região mesmo, eu sempre fui de Santa Gertrudes, e eu tinha em torno de 8, 9 anos, quando os missionários vinham e faziam os cultos domésticos, e eles cantavam, eles tocavam violão. Por isso que gostaria que você fosse fazer violão. Arruma um jeito, pega um violão, vai tocar violão, porque ajuda, facilita, né? A música, irmãos, ela enriquece tanto, o louvor, ele abençoa tanto. E todos os domingos de manhã, essas missionárias vinham pegando as crianças que estavam na rua bem cedinho e levavam e cuidavam de nós. E valeu muito a pena. E essa noite de domingo, nós, Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua base, nós abençoamos você, viu? Que você, na próxima semana, possa retornar. A gente pode chorar até de saudade de você, porque você faz falta. Você é pequenininha, mas você faz muita falta. Mas nós oramos para que o Senhor te dê saúde,
viu? Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te proteja, que Ele te coloque debaixo das asas dEle, quando for necessário, viu? E que quando você abrir a sua boca, você fale o que você conhece, mas que os corações que estão com sede e necessidade sejam alcançados milagrosamente, no nome de Jesus. Vamos orar pela Sara, irmãos? Estende as mãos aqui para frente. Querido Espírito Santo, ela é tão pequena. Senhor, ela é tão preciosa, ela é tão amada. Ela tem enfrentado tantas coisas, não agora, desde sempre. Mas ela conseguiu dizer sim. E ela está pagando o preço, Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para ela. Vai diante da tua serva. Abençoe seus líderes, abençoe sua equipe de base, que todos eles sejam guardados dentro de uma visão de proteção, e que os sinais acompanhem eles, que eles vejam curas, que eles vejam libertações, e que eles vejam salvação nas tribos, nas aldeias, nas redondezas, nas circunvizinhanças. Nós oramos e pedimos, cuide dos pais dela, guarda eles para ela, e que quando ela voltar de férias, nós possamos abraçá-la e cobrir ela de mimo, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Eu te abençoo. Ai, 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 não, irmãos. Glória a Deus pela vida de todos nós que conseguimos chegar aqui. O pastor me chamou, caso ele não chegasse, para auxiliá-lo, trazendo uma palavra. E eu sou muito acostumada com o culto de quarta-feira. E eu gosto muito de falar sobre milagres. O que é milagre? Milagre é aquilo que foge da nossa capacidade de raciocínio e capacidade de ação. E aonde que ocorre o milagre? Quando o homem não tem mais o que fazer. Nós precisamos da intervenção de Deus. E eles ocorrem sempre? Sempre. Só que nem sempre da forma que nós o buscamos. Deus tem várias formas de nos responder. Ele nos responde com sim, Ele nos responde com espera, e Ele nos responde com não. Quando é sim, nós temos as mais ricas promessas. A promessa diz assim, em todas as suas promessas, nós temos o sim do Senhor. Então, nós temos o sim. O não, irmãos, quando o Senhor te disser não, não quer dizer que Ele está sendo duro e severo conosco. Não é isso. Quando Ele disser não, você pode aguardar, porque na sua bondade e misericórdia, Deus, Ele vai agir de uma forma que Ele vai nos surpreender. E você vai dizer o seu não à misericórdia. Em Deus há bondade e misericórdia. E quando o Senhor diz espera, é um período muito trabalhoso, que nós temos que educar, nós temos que equilibrar, reeducar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa boca, para aprendermos a esperar. Esperar não é tão fácil quanto alguém possa imaginar. Ninguém gosta de esperar. Quando você tem um compromisso, um horário marcado, você já começa com antecedência para que não atrase. Mas mesmo assim, numa casa que tem poucos banheiros e muita gente para tomar banho, para se arrumar, às vezes dá um corre bom, não dá, irmãos? Fala a verdade. E tem gente que está lá na rua buzinando não, mas está lá na rua esperando, tipo assim, olha, é a última vez que eu vou esperar, eu não vou esperar mais. Ou no elevador dizendo assim, olha, que coisa feia, você tem horário e não cumpre. Então tudo requer da gente disciplina, porque ninguém gosta de esperar. Mas aí o salmista, o Salmo 40, Davi diz assim, olha, esperei pacientemente pelo Senhor, ou no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. E nós somos uma igreja que estamos escrevendo uma história. E é muito importante que você, homem, chefe de família,
É muito importante você, mulher, que é mãe de filhos, você que não é mãe, mas é uma mulher adulta, você que é rapaz, vocês que são jovens, moças e rapazes, adolescentes, nós estamos escrevendo uma história, mesmo que embora, às vezes nós pensamos que ninguém está nos vendo, e que ninguém sabe do que se passa dentro de nós, às vezes nos sentimos até sozinhos, às vezes até podemos nos sentir solitários. No meio de uma multidão, você pode estar se sentindo solitário. Mas a Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sobre os bons e os maus. Então os olhos de Deus, Ele nos vê. E no tempo certo e na hora certa, Deus, Ele não se atrasa. Ele cumpre o seu propósito. Ele cumpre a excelência do seu propósito. Mas o Senhor, Ele não pode se comprometer com caprichos do nosso coração. O Senhor, Ele tem que se comprometer com a palavra dEle. Então é muito importante que eu e você tiremos a Bíblia, a palavra de Deus, da escrivaninha. Tire a Bíblia da prateleira ou de uma estante. Tire ela somente do seu criado mudo. Coloque ela na sua mão. E comece a ler a Bíblia, todos os dias. Disciplina a leitura. Antes de você ler bons livros, eu oriento você a ler a Bíblia. E não ler como um conto romântico, mas não, leia como Deus falando com seu povo. Deus tratando com seu povo. Porque nós não estamos brincando de sermos crentes. Nós não estamos brincando de sermos cristãos. Nós não viemos à igreja num domingo à noite, irmãos, nós não viemos às 8 da manhã, às 10h30 e às 18h30, porque nós não temos outras coisas para fazer. O tempo vai passando, vocês são jovens, vocês não sabem o que é isso, mas o tempo vai passando e o corpo da gente vai cansando. E chega uma hora que o seu corpo, ele quer sofá. Se você está sentindo essa necessidade, eu sinto lhe informar, mas o tempo está passando para você também. O seu corpo, ele quer sofá. E quando você sai do sofá, ele quer ir para a cama. E você passa, você vê o seu travesseiro, você fala, eu vou ficar por aqui. Aí você lembra que você está em disciplina. Você não faz o que você quer. Você faz o que você precisa fazer. Eu tenho aqui pastores e pastoras, irmãos queridos, que me orientam muito. Vocês sabem que o pastor, ele é ligado no 220. Ele é acelerado, irmãos. E eu não posso acompanhá-lo. Nem que eu queira, eu não tenho estrutura física para acompanhar o raciocínio dele, não tenho. Fisicamente, então, nem se fala. O homem, ele trabalha fora, irmãos, ele trabalha, representante comercial. Agora, você imagina, Walter, você ter que ir na loja vender panela, vender garfo, vender copo, porque você é comissionado, você precisa de comissão. O seu corpo quer ficar retido, deitado, sentado, e você tem que ir, porque você tem compromissos. Ah, mas as filhas já cresceram, já casaram. Não é por isso, irmãos, é por você mesmo. Porque quando a gente vai disciplinando na mocidade, você vai adquirindo a maturidade, e na maturidade você está voando. E quando você está voando, você não pode decolar em qualquer lugar. Você tem que saber aonde você quer parar. Ó, Deus falando com a gente aqui, irmãos. Irmãos, nós somos um povo que amamos ao Senhor, e nós temos princípio, e a Bíblia diz que o princípio do conhecer, do temor, é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Se nós somos homens e mulheres inteligentes e sábios, nós amamos ao Senhor, e nós somos um povo que cantamos para Deus, nós falamos de Deus, nós passamos alguns momentos com o Senhor, e nesta noite a palavra que Deus tem dado para mim, irmãos, no meu espírito, é uma palavra tão simples, mas porém tão verdadeira, que ela pode mudar o percurso da sua história. Quero convidar você, se você está de cabeça baixa, levante a sua cabeça, por favor, senão eu vou achar que você está reprovando o que eu estou falando, e eu vim para pregar para você. Irmãos, por que eu estou falando isso? Tempos desses, no mês de setembro passado, eu falei alguma coisa sobre a Aimee Semple McPherson. É a fundadora da nossa igreja, uma mulher avivalista,
que ela orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Fundadora da nossa igreja. Juntamente com a senhora Aimee, levantou-se também Arthur e Carla, uma senhora que se chamava Kathleen Kuhlman, uma grande avivalista. E ela falava sobre o poder do Espírito Santo. Ela falava do poder do Espírito Santo. E se você tiver curiosidade de ler algo sobre elas ou sobre a biografia delas, você vai ver que Kathleen Kuhlman, quando ela ia fazer os cultos dela, irmãos, eu não estive lá, mas a impressão que eu tenho é que eu estive. Eu tenho a impressão que eu tive em um daqueles cultos, de tanto que eu me identifico, de tanto que eu visualizo aquilo. Diz que quando marcava o culto, ia ter o culto, uma reunião como essa. Ia ter o teclado lá, o órgão pronto para tocar. Os músicos, os cantores, tudo certo. E os irmãos chegavam. Diz que quando as pessoas iam chegando, Felipe, milagrosamente, as pessoas eram tocadas por Deus. As pessoas recebiam um toque da grandeza de Deus na vida delas. Umas se levantavam e eram batizadas no Espírito Santo, falavam em línguas estranhas. Outras choravam, sentindo o peso do seu pecado, e se arrependiam dos seus pecados e entregavam suas vidas para Jesus. Havia um mover do sobrenatural. E diz que Kathleen Kuhlman, Marcela, não era uma grande pregadora, uma pregadora com uma grande eloquência. Ela falava basicamente sobre o poder do Espírito Santo. E durante toda a nossa jornada de vida cristã, nós descobrimos, Luiz e Dani, e todas vocês pastoras, Cris e pastora Marina, nós descobrimos que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, não é simplesmente uma força do sobrenatural. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, no livro de Atos, ele falou por diversas formas. E hoje, você olha no Evangelho de João, quando Jesus chama os seus discípulos e acalma eles dizendo, eu vou embora. Eu vou ser tirado da terra. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês o meu Espírito. E o meu Espírito vos convencerá do pecado e do juízo. Quem trabalha na nossa mente, quem trabalha no nosso coração, o que as pessoas dizem, o que as pessoas julgam ser uma lavagem cerebral, o que as pessoas dizem lá fora assim, ó, vocês foram lá para a igreja, vocês ficaram todos obcecados, ficaram todos fanáticos. Não, é a ação da pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pensa, ele fala e ele age, e ele tem agido na nossa vida. E quantos de nós, irmãos, do nosso dia a dia, na nossa vida cristã, você tem enfrentado grandes desafios, de acordar pela manhã e não querer levantar da cama? Quantos de nós estamos diante de alguns desafios de portas fechadas, a ponto de nós queremos pensar que Deus não está preocupado conosco, de que Deus não vai fazer nada? Você acha mesmo que esses pensamentos são do Senhor para nós? A Bíblia diz assim que você não vê os pardais caindo de fome e de sede, porque o Senhor o sustenta. Se o Senhor sustenta uma ave como um pardal, que tem um valor muito baixo, você acha que Deus não vai cuidar de você? Porque nós gastamos tempo, porque nós como igreja, porque eu estou falando para um povo que se reúne semanalmente, mensalmente, anos após anos. Por que quando nós cantamos profeticamente, haja o que houver, venha o que vier, nós nos enchemos de força para declarar? Irmãos, nós temos que nos encher de força e dizer, me faça forte, porque o dia mau, ele chega na casa de todo mundo. Só que quando o dia mau chegar, nós não podemos nos perder na nossa mente. Eu até marquei aqui que em Filipenses 4:7, diz assim, olha, 4:7 de Filipenses, fala sobre a paz, que excede todo entendimento e guardará, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Irmãos, não está dizendo que vai guardar a mente e o coração de uma pessoa comum. Em Cristo, é somente em Cristo que nós temos proteção, é somente em Cristo que nós temos guarida, é somente em Jesus. João capítulo 15, Jesus fala assim: olha, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Pastora, como que eu me aproximo desse poder? Dizem que lá no Canadá, eu não procurei data, mas você já deve ter ouvido dizer que no Canadá houve um período de um grande avivamento, em que havia um mover do sobrenatural, do fogo. O fogo de Deus estava lá, e pessoas do mundo inteiro iam para aquelas igrejas para receberem a presença de Deus. Isso chama-se mergulhar-se, encharcar-se da presença de Deus. Como que eu faço? Sendo um homem comum, sendo uma mulher comum, sou trabalhador, levanto de manhã, trabalho o dia inteiro, como é que eu faço para me encher da presença de Deus? Eu convido você a preparar um lugar para você orar a Deus. Na sua casa, você tem que ter um espaço que se chama o lugar da glória de Deus. Pode ser o seu quarto, pode ser um cantinho da sua sala, pode ser um banheiro que ninguém usa, ele está lá parado, faz daquele banheiro o seu lugar. E que tempo que eu posso gastar? Eu, Lourdes, recomendo você a separar 30 minutos para você começar. E você vai separar esses 30 minutos, e você não vai pedir nada. Você não vai pedir pela sua casa, pelo seu povo, pela sua família, nada. Você vai ficar a sós com o Senhor. E você vai perceber que quando você estiver a sós com Deus, vai haver um choro em você. Vai brotar dentro de você um choro. Sabe o que é esse choro, Walter, Fernanda? Esse choro é o choro do arrependimento. No livro de 2 Crônicas 7,14, diz assim a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Irmãos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que pedir a Deus que nos perdoe, porque às vezes, porque estamos em Cristo, achamos que estamos acima do bem e do mal. E quando um povo que conhece o Senhor, um povo que sabe do senhorio do seu Senhor, esse povo vai se rendendo, vai se gastando. Se eu passar 10, 15 minutos na presença de Deus, o choro vir, o que vai acontecer? Você vai começar a ser imergido. Como eu vou ser imergido no seco? Não, você vai ser imergido nas águas do rio de Deus. Ezequiel capítulo 47 diz que do trono de Deus sai um rio de águas vivas. Irmãos, o rio de Deus quer passar por nós. E qual é o intuito? Qual é o objetivo do rio passar por nós? De sarar a gente. Às vezes nós nos aproximamos de Deus para sermos curados de coisas que estamos sentindo, vendo. De uma artrite, de uma artrose, de um reumatismo, de uma enxaqueca, de uma torção, um problema de coluna. Nós procuramos a Deus pelo aquilo que nós vemos. Mas quando nós separamos um tempo a mais para estar na presença de Deus, o Senhor começa a mostrar para nós que o que está doente são as nossas emoções. Nós estamos doentes emocionalmente. E aonde eu me curo? Nós temos bons profissionais, psicólogos, analistas? Temos. Mas o melhor lugar para se curar, de verdade, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz, ela restabelece, ela traz o poder do Todo-Poderoso sobre o poder da sua criatura. Quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre ganhar algo. Hebreus capítulo 11, verso 6, eu digo isso semanalmente. Que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não vêm. Aproveitando que eu estou recitando esses versículos, eu quero encorajá-los a memorizar a palavra de Deus. Irmãos, leia a Bíblia e memorize ela.
Porque nós vamos ser levados a lugares onde talvez nós não tenhamos a Bíblia em mãos, mas quando ela estiver na nossa mente e no nosso coração, ninguém poderá tirar ela de nós. Memorize. Quando eu tinha em torno de 12 para 13 anos que eu estava me convertendo, eu fiz um curso que se chamava discipulado. Era uma lição semanal. Uma liçãozinha básica, falando sobre salvação, sobre confissão de pecados, sobre o Espírito Santo. E toda semana eu memorizei um versículo. E foram os melhores versículos da minha vida, que eu guardo para sempre. Leia o Salmo, leia os Salmos. Pega o Salmo 23, esse ano é um ano de prosseguindo para o alvo e nada me faltará. Quem é o Deus que vai prover na minha vida? Você tem que saber quem é o Deus que vai prover. A gente não pode só saber de ouvir falar, nós temos que conhecer e dele experimentar o bom, perfeito e agradável. Quando você lê assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, leva-me, vai dizendo, vai declarando, leva-me às águas tranquilas, vai declarando, você vai falando assim, você está digitando, você está dirigindo, você está lavando roupa, você está fazendo comida, você não está pensando assim, você não vai dar certo, para você nunca vai ser fácil não é, irmãos, fácil não é. Mas quando nós temos o poder da palavra enraizado na nossa mente, no nosso coração, e a nossa boca, como boca profética, ninguém vai impedir o agir e o manifestar da glória de Deus na minha e na sua vida. E se você vai aplaudir, dá glória a Deus. Oh, glória! Olha o que eu ouvi de Hudson Taylor. Eu ouvi, que particularidade minha, né? Que ousadia. Olha o que Hudson Taylor escreveu. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Irmãos, eu fico dentro da minha casa, eu vou de uma janela na outra, eu vou de uma mesa na cozinha, eu tomo um galão de água, irmãos, de tanto que eu fico gerindo isso. Eu vou tomando água e vou profetizando. Quando Hudson Taylor diz que por 40 anos, o sol não se pôs sem antes encontrá-lo de joelho, eu imagino o nível de comprometimento desse homem com o reino de Deus. E eu estou falando nessa igreja, nesta noite, essa igreja sede, a igreja mãe em Piracicaba. De nós temos 49 aqui, e nós somos uma igreja referência para o estado de São Paulo. O nosso pastor é o presidente do estado de São Paulo. Você não vê o pastor subindo aqui de manto, de coroa, dizendo que ele é, que ele pode, que ele faz. Não, nós só estamos, quanto mais a gente se curva, mais a gente quer se curvar, porque quanto mais você se diminui, mais o Senhor cresce na sua vida. E eu estou nesta noite encorajando você, tenha bom ânimo, levante-se pela sua vida. Primeiramente levante-se por você, depois levante-se pela sua casa, e depois levante-se pelo seu povo, porque se nós estamos ampliando templos, se nós estamos, irmãos, derrubando paredes, se nós vamos alargar tendas, e se nós vamos enfincar estacas, vai vir pessoas, haverá grande número de salvação, pessoas enfermas virão e serão curadas, pessoas endemoniadas virão e serão libertas, pessoas perdidas irão ser achadas pelo poder e pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós iremos profetizar em tempo e fora de tempo. Não entra nas ardis de Satanás. Satanás está tentando querer nos desmotivar, nos vencer pelo cansaço. Se o seu corpo estiver cansado, separa um momento, vai deitar e vai dormir, e descanse. Descansou, levante, coma e beba, porque você é um homem de propósito, e Deus vai te levantar, e você vai cumprir o seu propósito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não pense, não espere dias fáceis.
Não espere facilidades. O reino de Deus não veio nos trazer sombra, água fresca e sapatos largos no pé. O reino de Deus nos alcançou. E o Senhor, Ele nos levanta como igreja. E Ele nos reveste de força, de coragem. Deus tira de nós. Meninos começam a crescer. Homens maduros começam a ter sonhos. Deus começa a se revelar a nós. Não se limite o que estão dizendo ali, fazendo lá. Eu não quero saber o que tem ali, o que tem lá. Eu quero saber o que é que meu Deus está dizendo aqui. E o que é que Deus está dizendo? Eu quero que tu te levante, que você seja forte e que você seja corajoso. E o Senhor teu Deus, Ele conhece as palavras que têm vindo na sua boca. Não adianta ficar murmurando, reclamando pelos cantos. O Senhor podia ter feito, o Senhor podia ter feito, o Senhor podia ter feito. Se Deus não fez, não fez, e ponto. Se Deus não fez, não fez. E se Ele ainda não fez, não quer dizer que Ele não vai fazer. Sim, o salmista diz: matei urso, leão, agora eu vou matar gigante. Você acha que você está sendo treinado para quê? Você acha que os dias maus estão vindo sobre nós para quê? Para fazer a gente envelhecer e sofrer? Não é esse o intuito. O intuito é que, diante dos dias maus, nós sejamos fortalecidos para ser exemplo para os demais. Você está esquecendo de olhar para a sua casa. Dentro da sua casa tem seus filhos, e seus filhos estão olhando para você, e eles vão ser o que você está sendo. Sejam fortes, sejam corajosos. Hoje pela manhã eu estava adorando a Deus aqui na igreja, pastora Marina. O pastor Monteval veio e disse: quero te abraçar. Eu falei: pois não, pastor. Veio e me liberou uma palavra profética de gratidão pela minha família. Vocês podem olhar para Marcela hoje, pastora Marcela que está aqui, pastora Bruna, tem os meninos que o pastor brinca com os agregados, mas hoje Felipe, pastor Lucas e Benício agora. Vocês estão achando que as águas são rasas para eles? Vocês estão achando que as águas batem neles e eles tiram de letra? O inferno se levanta. O inferno se levanta todo dia. Todos os dias os demônios dizem assim: nós vamos lá, e nós vamos levantar contra aquela família, e nós vamos detonar eles, contra mim e contra a sua. E o que nós fazemos com os ataques, com os ardis do inimigo? A Bíblia diz assim, Arthur: não subestimeis os ardis de Satanás. Não brinque com o reino espiritual, brinque comigo. Deixa brincar você com quem você quiser, mas não brinque com o reino espiritual. A Bíblia diz que a função de Satanás é de ladrão, e ele quer roubar. Ele não quer as nossas coisas, nossos pertences. Ele quer a nossa atenção, ele quer o nosso foco, ele quer palavras que saiam da nossa boca e que nos destruam. Não dê munição para o inimigo. Não fale mal de você, não profetize mal contra a sua vida. Mulheres que estão aqui, não pragueja contra o seu marido, senão é você que vai cuidar de um homem doente. Homens que estão aqui, não subestima a sua esposa é a coroa da sua cabeça. Cuide da sua esposa, ame ela, sente com ela, ouça ela, chore com ela, dê presente para ela. Ó, Benão, você gostou? A Deus falando. E não vem com chifre, não. Vem coisa boa. Mas surpreenda. Olha, não ia falar nada disso. Não é só dia de aniversário, não é só dia de casamento. Chega lá um dia que ela está com o cabelo assim, ó. Você fala assim: a hora que você terminar aí, você vem aqui, eu tenho um negócio para te falar. Ela vai falar assim: você quer que eu pare tudo que eu estou fazendo para ir aí? Você olha para ela e fala assim: tenha paciência com nós, irmãos. Diga assim, mulheres, diga assim comigo: marido. Ih, com essa fraqueza eles não vão nem ouvir. Mulheres, diga assim: marido. Tenha paciência comigo. Mano, é só meu hormônio. Para não falar demônio.
Tem dia que nós quer tudo, Maria Lúcia. Tem dia que você não quer nada. Tem dia que você quer fazer sonho, quer fazer projeto. Tem dia que você fala assim, projetar para quê? Não acontece nada. Estou cansada. Você que não toma atento não, que a fila anda. Olha cada palavra que a gente escuta. Eu escuto muito isso, brincadeira. Mas às vezes, eu estou falando de presente, e às vezes não é presente no sentido figurado. Senta. Ouça ela. Vocês têm rodinha no pé, irmão. Vocês não querem sentar para conversar com nós. Conversa com a gente. Fala que a gente é bonita. Mente, pagode. Fala, você está mais bonita agora. E você fala, tá bom, acredito. Irmãos, o pastor tira um sarro de mim lascado. Eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada. Que quando eu olho do lado, o pastor está caindo para o chão de tanto rir de mim. Fala, ai, o que eu escolhi para a minha vida? A sorte dele é que eu sou a coroa da cabeça dele. Pastora, por que você está falando isso? Porque você está achando, irmãos, que é difícil só para você. E não é. É para todos nós. Todo dia nós temos que ter bom ânimo. Todo dia nós temos que dar palavra de ordem para nós mesmos. Mas antes de dar para os outros, libere para você. Fala para você, Lourdes, tenha bom ânimo. Você não está sozinha. Cante uma canção adorando a Deus. Gaste um tempinho na presença de Deus. Que horas, pastora? Que aquele monte de roupa que eu tenho para lavar e passar. Aquela turma que eu tenho para fazer comida. Acorda mais cedo, irmã. A hora que a turma acordar, você já fez já buscou a presença de Deus. O que eu estou tentando falar para você é: cultive a presença de Deus. Atraia a presença de Deus. Mude palavreados. Não é porque todo mundo fala. Não vou falar que você não é todo mundo, porque isso é coisa da sua mãe, né? Eu não sou aqui. Mas não é porque todo mundo fala que você fala. Limpa a sua boca. Que as palavras da nossa boca e que a meditação do nosso coração sejam agradáveis. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem é que pode curá-lo? Irmão, só Deus. Só Deus é que pode prescutar um coração. Só Deus que pode examinar um coração. E só Deus que pode reverter o estado de uma família. E o Senhor diz que aqueles que o amam, que aqueles que estão nele, aquele que confia nele, olha o que está escrito no versículo 8, ele será uma árvore plantada junto às águas. Teve alguns anos atrás que nós tivemos uma grande seca. Agora que está chovendo muito, as pessoas reclamam que está chovendo muito. Mas quando nós tivemos seca, os nossos rios secaram, as nossas fontes secaram. É muito triste o seco. Mas aonde tinha um riozinho passando, as folhas estavam verdes. E eu lembro de uma parábola, Gil, que Jesus chegou em um lugar e ele teve fome. E quando ele teve fome, ele falou assim numa figueira. Ele falou assim para os discípulos, vai lá pegar fruto. Ele olhou e ele viu folhagem. Ele diz, debaixo das folhagens deve ter fruto. Quando os discípulos voltam e dizem assim, só tem folha, não tem fruto nenhum. Não tem fruto nenhum. Olha isso, gente. Jesus olha e amaldiçoa aquela planta e fala assim, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Passou a noite, na manhã seguinte, a figueira estava seca. Você não foi chamado só para ter folha. Você foi chamado para produzir frutos. E o vosso fruto permanecer. Produza, Ninha, fruto dentro da sua casa. É fácil? Não é. Mas se não é fácil produzir dentro de casa, aonde que nós vamos produzir? Olha o que diz a palavra, versículo 8. O que será plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Nós somos árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Ela não temerá quando chegar o calor. Olha os dias quentes. Você não vai deixar de ser produtivo. As suas folhagens não vão secar. E você não vai deixar de dar fruto. Olha o que diz agora. Não ficará ansiosa no ano da seca. E nem deixará de ser fruto. Nem deixará de dar fruto. Irmãos, produzamos frutos. Eu choro mesmo.
Eu choro diante de Deus, porque eu digo: Deus, quais frutos eu tenho produzido? Eu quero produzir frutos, Senhor, eu quero gerar frutos. Então Deus está me dando nessa noite uma oportunidade de falar isso para você. Homens que estão aqui, chefes de família, olhem bem para mim, olhem bem para mim. Eu sou esposa de um homem batalhador, e que de tempo em tempo o pastor conta, ele vai soltando algumas coisas que ele viveu na sua trajetória. Walter, nunca foi fácil, não faltou vergonha, não faltou humilhação, mas também, Ju, não faltou palavra profética. De um lado a situação mostrava vergonha e humilhação, e no altar a palavra vinha: para cada dia de vergonha eu tenho dupla honra. Deus não tem nos chamado para viver mediante ao que estamos vendo. Deus está nos chamando para viver mediante aquilo que nós cremos, e o que nós queremos: alargamento de tenda, enfincamento de estacas, salvação acontecendo, o evangelho sendo pregado, a Sarinha indo para missões. Mas você que não vai fazer missões fora do estado, façamos missão ao lado da nossa casa, com as pessoas que nós encontramos no ônibus, no Uber, as pessoas que estão próximas a nós. Não sejamos como as pessoas comuns, que olham somente para elas, e que elas estão silenciosas, não querendo falar, não querendo se envolver. Nós temos uma mensagem, uma palavra de ordem, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Você não está pregando baseado em você, você está pregando baseado na excelência de uma ordem, de um chamado. Deus está falando com você, irmãos. Pastora, mas eu já sei disso. É só para você não esquecer, é só para você não esquecer. Olha o que Deus fala a respeito do coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Entende porque muitas vezes Deus não pode fazer o que nós queremos que Ele faça? Porque às vezes o desejo do nosso coração não é a perfeita vontade de Deus para nós. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente. Deus conhece o que você tem na sua mente, mesmo que as pessoas não estão tendo tempo para sentar para te ouvir, mesmo que você tenta falar e as pessoas não estão conseguindo entender. O Senhor está dizendo para nós nesta noite: eu conheço o coração de vocês, e eu sei o que vocês têm em mente. Então é bom que a gente abra a nossa mente e o nosso coração, e entreguemos tudo para Deus. Olha o que diz, olha o versículo 10. Eu, Senhor, que sonda o coração, examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Aquele versículo que nós lemos em Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz que excede todo entendimento, ela guardará a nossa mente e o nosso coração. Não deixe Satanás pegar as rédeas da sua mente e fazer da sua mente o que ele quiser. Não deixe a sua mente solta. Prenda a sua mente na palavra. Abra a sua boca e profetiza palavras de vida, de vitória. Mesmo que a realidade, que a circunstância momentânea não combine com aquilo que você está dizendo. Lembre-se, nós não vivemos por momento, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Você lembra quando durante muitos anos nós estamos pregando aqui sobre Ana, quando Ana era uma mulher, esposa de Eucana, e que queria muito ser mãe e gerar. Ela não podia, ela era estéril, mas ela foi aonde, irmãos? Na presença de Deus. E quando ela esteve na presença de Deus, o que ela fez? Ela orou, mas a ponto do sacerdote a ter por embriagada. Ela chorava e falava, e som nenhum saía da sua boca. O Senhor olhou a intenção daquela mente e daquele coração. Ana queria muito gerar um menino, e ela fez um voto para Deus. Deus precisava de um profeta que no futuro iria substituir outro pastor. Irmãos, Deus alinhou
os propósitos. Você acha que a sua vida, ela não tem alinhamento? Deus vai alinhar. Aquilo, Dani, que você pensa, está perdido, não tem mais o que fazer, o Senhor vai mostrar para você que Ele age com fogo abrasador. Deus, Ele faz o que a gente pensa que Ele não vai mais fazer. Hoje pela manhã o pastor ministrou para nós sobre a bênção que Deus deu para Abraão. E Deus disse para ele: você vai sair da sua terra e vai deixar a sua parentela, vai deixar toda a sua parentela. No caminho veio o sobrinho Ló e disse: posso ir junto, tio? Ele disse: pode ir. Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, para dizer não, quando o Senhor está dizendo para a gente dizer não? Existem alguns nãos que tem que ser dito. Até quando nós vamos carregar, dividir aquilo que Deus está dando? Você vai dividir quando você cumprir, alinhar o seu propósito. Quando passou uns tempos, e eles precisaram fazer alinhamento e dividir as terras, Abraão, aquele que tinha a bênção de Deus, ele dá para o seu sobrinho a oportunidade de escolher a terra. Aparentemente, Ló escolhe as melhores terras. E supostamente os que estavam com ele, os da sua casa e os que estavam seguindo, disseram: você é bobo, Abraão. Você deu a melhor parte para Ló. Irmãos, mesmo quando nós erramos, guarda isso na sua mente e no seu coração. Mesmo quando nós erramos, Deus, Ele age com misericórdia. Quando Ló escolheu a terra, era próximo da terra aonde era Sodoma e Gomorra. E os olhos dele e os costumes dele foi para aquela terra que você sabe que Deus mandou fogo e consumiu. Você sabe da história da vida das filhas de Jó, de Ló e da sua esposa, que se transformou em estátua de sal. E quando o Senhor chama Abraão, o Senhor fala assim para ele: levanta os seus olhos e veja. Fica aqui uma lição para mim e para você, Carla. Não é hora de abaixar a cabeça. Mesmo que você queira ser uma avestruz, mesmo que você queira cavar um buraco e entrar dentro e falar: nunca mais eu vou sair daqui, o Senhor te diz nesta noite: é hora de levantar a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, levanta, porque nós temos uma promessa. Nós temos promessa de Deus, Eclesiastes 9:8, que sejam alvas suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, nós não estamos estribados naquilo que pensamos ou imaginamos. Nós estamos estribados no amor, na graça e na bondade de Deus. O Senhor chama Abraão e diz para ele assim: Abraão, levante a sua cabeça e olha. E mostra toda a terra que ele não conseguia ver de longe. O Senhor fala: é isso que eu darei a você. Quando nós erramos, Deus, filha, Ele age com misericórdia. Mesmo quando você, Maria Lúcia, escolhe errado, olha o poder da escolha, olha o poder da decisão. Por isso que nós não podemos tomar decisões baseadas em sentimentos, achismos. Nós temos que gastar tempo em oração e dizer: não faça o que eu quero, não faça da forma que eu quero, mesmo que para isso eu tenha que me judiar. Não faz mal, faça como tu queres, Senhor, faça como tu queres. E o Senhor vai dizer: eu vou pedir para você levantar a tua cabeça, e você vai levantar, Ju, e você vai olhar, e o Senhor vai dizer: é o que eu tenho preparado para você, tome posse. Lembre-se, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos que às vezes eu tenho o prazer de poder abraçar, outros eu tenho prazer de poder conhecer, outros eu conheço de longe, outros eu só sei que você está aqui. Ouça o que eu vou te dizer: a bondade de Deus, ela vai nos cercando dia em dia e de glória em glória, e nós vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. O salmista, ele diz assim: eu fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Luiz, o que é seu, Deus traz na sua mão. Nós temos bênção de restituição, nós temos bênção de devolução, nós temos bênção de cancelamento de dívidas.
Como é que se cancela dívidas? Como é que se cancela dívida? Como é que recebe dupla honra? É só quando eu me esvazio de mim mesmo e eu me encho do Todo-Poderoso e eu tomo posse do que Ele tem para a minha vida. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.